Oferendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que estão nos assistindo de suas casas. A liturgia desse primeiro domingo da Paixão traz na sua primeira leitura uma reflexão tão importante e que nos fala sobre a história da salvação, a história da humanidade, a história do povo de Deus. E o autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, faz referência a todos aqueles sacrifícios da antiga lei, que eram figura do grande sacrifício de nosso Senhor. Vamos tentar passar, de maneira ligeira a história da humanidade, a história da salvação. O pecado entra no mundo lá no paraíso com Adão e Eva, com todos os dons que Deus concedeu a eles, dom da imortalidade, impassibilidade, o dom da ciência infusa, com toda a liberdade que eles tinham no paraíso. Deus proibiu que eles comessem do fruto de uma árvore. E eles foram tentados pelo demônio, exatamente naquela proibição de Deus. E aquela restrição colocada por Deus do fruto de uma árvore, das inúmeras que havia no paraíso, era para que reconhecessem, por maior que fosse a sabedoria, a inteligência deles, mas para que reconhecessem a soberania de Deus. E o demônio vai sugerir, e sempre com a mentira. Podemos olhar lá, capítulo 3, livro do Gênesis. É verdade que Deus vos proibiu de comer dos frutos das árvores do paraíso? Uma pergunta maldosa e mentirosa, como sempre, o demônio é o pai da mentira. E Eva, que foi a primeira que foi tentada, vai ainda continuando dialogando com o demônio. Não, Deus proibiu de comer do fruto de uma árvore. Deus não quer que comam, porque se vocês comerem, vocês serão como deuses. Cede a tentação, sugere a Adão, e os dois pecam. A Bíblia diz que Deus vinha todas as tardes conversar com eles no paraíso. Ouviram o barulho, os passos de Deus, e se esconderam, fugindo de Deus. E nós vamos ver que desde o começo da história da humanidade, quando acontece o pecado, o que Deus quer de nós é que nós assumamos a nossa responsabilidade e confessemos a nossa culpa. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Eles haviam se escondido, eles iam sempre ao encontro de Deus. E Deus faz uma segunda pergunta, já sabendo, obviamente: teria por acaso comido do fruto que eu proibi? Qual foi a resposta de Adão? Empurrando o problema: foi a mulher que o Senhor me deu. Deus então mencionou a Eva: foi a serpente que me tentou. Ninguém queria assumir a culpa do problema, do pecado. Foram tentados, foram sugeridos ao mal e pecaram. Aí entra a desordem em toda a humanidade com o pecado original. Mas nos versículos seguintes, já no versículo 15, ainda do capítulo 3, Deus nosso Senhor, logo depois do pecado também, já inicia essa restauração da humanidade com a promessa do Redentor. Com a promessa daquela que viria para esmagar a cabeça da serpente. Porém, inimizades entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça. Aquela que vai trazer ao mundo o Redentor, o Salvador. E já começa também a história da nossa redenção, a história da nossa salvação. Mas o pecado traz consequências desastrosas. E a humanidade foi, ao mesmo tempo, crescendo, os habitantes da terra, e crescendo a maldade. Mais ou menos
pela datação bíblica, por volta do ano 3000 antes de Cristo, vem a história de Noé e a punição sobre a humanidade, a destruição dada à maldade do coração do homem. Salvaram-se na arca de Noé, que é figura também da igreja. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e cada um com a sua respectiva esposa. E Deus começa a restauração da humanidade, a partir dessas 8 pessoas, essas 4 famílias. Avançando mais alguns séculos, por volta do ano 2000, mais ou menos, antes de Cristo, Deus suscita a figura de Abraão e escolheu Abraão para dos descendentes de Abraão formar o seu povo. E prometendo e anunciando que dos seus descendentes nasceria o Messias, o Salvador. E vai se desenvolvendo a história da nossa redenção, da nossa salvação. Abraão, Isaac, Jacó. Depois também fruto do pecado, da maldade dos irmãos, José é vendido para o Egito. E com a misericórdia de Deus, o povo depois, num tempo de grande fome na terra, é conduzido para o Egito. Que era uma terra pagã, mas que vivia prosperidade, porque ali havia um homem de Deus, José. O José do Egito, como é conhecido na Bíblia, filho de Jacó. E depois, o povo de Deus está no Egito, numa terra pagã, e lá permaneceu em torno de 400 anos. E Deus vai suscitar um grande libertador do povo, Moisés. Já estamos mais ou menos no ano 1200 a 1300 antes de Cristo. E vai dando sequência à história da nossa redenção, da nossa salvação. E que é o grande personagem, o homem da lei, a quem Deus concedeu o dom dos milagres e a sua missão de libertar o povo da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida. E todo esse percurso de 40 anos que o povo passou pelo deserto. Durante esse período, no alto do Monte Sinai, também os primeiros livros da Bíblia vão nos narrar isso. O livro do Êxodo, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, os mandamentos que nós acabamos de recordar. Um pouquinho mais à frente, o livro do Levítico, quando Deus vai entregar a Moisés também as leis dos sacrifícios, e começa a se desenvolver os sacrifícios da antiga lei, e que o autor da carta aos Hebreus faz menção hoje. Os sacrifícios dos animais, os pães da proposição, o azeite que queimava lá no altar do Senhor, lá no templo de Deus. Esses sacrifícios que eram figura do grande sacrifício do próprio Jesus. O cordeiro que foi imolado na libertação do povo, na saída da escravidão do Egito para caminhar rumo à terra prometida. Ainda um templo temporário, desmontável durante esse período de transição, de peregrinação do povo. E depois que o povo se estabelece na terra prometida, vem a construção do grande templo do rei Salomão, volta do ano já o século 10º antes de Cristo, volta do ano 1000 antes de Cristo. A construção do grande templo pelo rei Salomão, onde centenas de animais foram sacrificados. Deus tomou posse daquele lugar onde queria habitar no meio do seu povo. E tudo isso era figura do grande sacrifício de nosso Senhor e preparação para esse grande sacrifício. No ano 605, mais precisamente, antes de Cristo, Jerusalém é invadida pelo rei Nabucodonosor e o povo é levado em exílio para a Babilônia. O templo inteiramente profanado e destruído. E durante 70 anos o povo ficou no exílio da Babilônia. Tempo do profeta Ezequiel, do grande profeta Daniel. E depois começa a reconstrução do templo.
pelo rei Sírio da Pérsia, que vai apoiar e começa a reconstrução do templo, que vai ser adornado, completado, terminado depois já com o rei Herodes. E vamos chegar ao tempo de nosso Senhor. E nosso Senhor, que foi prefigurado por todos esses sacrifícios e esses personagens da antiga lei, Jesus é chamado o novo Adão, e que agora sem pecado. A Virgem Maria, a nova Eva, agora também sem pecado. Moisés, o grande personagem que celebrou com Deus a antiga aliança, no alto do Monte Sinai. Mas um homem também sujeito aos pecados. E agora nosso Senhor, que é também esse novo Moisés que vai estabelecer e celebrar essa nova aliança, entrando de uma vez por todas no santuário, no Santo dos Santos. E chegamos a esse momento do Evangelho, que São João nos aponta, em que Jesus, dizendo diante daqueles que conheciam a história da salvação, que conheciam toda essa narração bíblica, e Jesus que vai dizer: quem de vós me arguirá de pecado? Quem de vós poderá me acusar de algum pecado? Tudo isso que aconteceu e que eles ensinavam no templo era uma preparação para esse momento da vinda de nosso Senhor, do Messias, do Salvador, e que veio para devolver à humanidade o direito à eternidade, o direito ao céu. O céu fechado desde o pecado de Adão e Eva. Com o pecado não era possível nós chegarmos até o céu. Aqueles que se salvaram no Antigo Testamento, salvaram-se vivendo na esperança, na expectativa, quando vier o Messias. O tempo do advento nós ouvimos muito o profeta Isaías: quando vier o Messias, os benefícios que o mundo vai receber com a vinda de Jesus, o Salvador. E agora está ali Jesus, e que vem perguntar àquele povo: quem de vós me acusará de pecado? Porque se não credes em mim, não credes na minha palavra, porque não sois de Deus, porque eu fui enviado pelo Pai, o Pai dá testemunho de mim. Se não credes em mim, nas minhas obras, nas minhas palavras, porque não sois de Deus. Eles se orgulhavam tanto: nós somos descendentes de Abraão, nós seguimos a lei de Moisés. E nosso Senhor vai dizer: Abraão se alegrou na esperança, na expectativa do Messias, mas 12 séculos antes, ou melhor, 20 séculos antes, o ano 2000 antes de Cristo, Abraão se alegrou na expectativa quando Deus prometeu a ele que dos seus descendentes nasceria o Messias, o Salvador. E aqueles homens que conheciam as profecias e conheciam as leis, disseram para Jesus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Só pode estar louco e possesso do demônio. Eu não estou possesso do demônio, diz o Senhor. E aquele que ouve e guarda a minha palavra, jamais morrerá, não verá a morte eterna. E disseram para Jesus: mas Abraão morreu, os profetas todos morreram. E o Senhor vem dizer que quem guardar a sua palavra não verá a morte eterna. E Jesus vai mostrando com muita clareza, né? E vai trazer para eles a mesma palavra e o mesmo nome que Deus deu a Moisés. Eu sei que são muitos fatos bíblicos, mas a Quaresma é tão rica desses significados para nós. Quando Deus apareceu a Moisés e vai escolher Moisés para conduzir o povo, libertá-lo da escravidão do Egito, Deus apareceu no meio de um arbusto, uma sarça ardente, um pequeno arbusto pegando fogo e que não se consumia. E Moisés se impressionou com aquele pequeno arbusto pegando fogo e ouviu uma voz que dizia: retira suas sandálias, porque o local onde pisa é um local santo. E Deus falou com Moisés por meio daquele fogo, né, que ardia sem consumir aquele arbusto, aquela árvore. E Deus dizendo que Moisés foi escolhido para libertar o povo e conduzi-lo à terra prometida. E Moisés perguntou àquela voz que ele ouvia: eu vou chegar diante do meu povo,
e vou dizer quem me enviou, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Qual foi o nome que Deus se apresentou a Moisés? Vai dizer ao povo: eu sou aquele que é, aquele que existe desde toda a eternidade. E Moisés apresentava ao povo esse nome de Deus, aquele que é, aquele que existe, Deus que me falou. E no evangelho de hoje, quando aqueles homens não queriam ouvir nosso Senhor, dizendo que ele queria se colocar maior que Abraão, maior que Moisés, aí Jesus vai dizer a mesma expressão: antes que Abraão existisse, eu sou aquele que é, aquele que existe desde toda a eternidade. E eles conheciam essa expressão que era usual para eles, porque era muitas vezes citada no templo e nas sinagogas: aquele que é Deus, eu sou o Filho de Deus. Isso mostra para nós que era muito claro, era muito evidente, para que eles pudessem e reconhecessem que Jesus de fato era o Messias, o Salvador, e que ao mesmo tempo mostra a maldade do coração de não querer reconhecer Jesus como Messias, o Salvador, porque os sinais, as provas eram claras, evidentes. E por isso nos diz a Escritura: o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver com clareza. Qual é o grande ensinamento para nós? Nós também nos aproximamos de nosso Senhor e reconhecemos os nossos pecados. Minha culpa, minha máxima culpa. E é o grande convite da igreja para esse tempo quaresmal, para esse tempo da paixão: o reconhecer os nossos pecados, mas ao mesmo tempo fazer um ato de fé no grande mistério da redenção, na grande obra que o Senhor deixou, que foi a igreja, e com a grande missão de aplicar à alma de cada um de nós aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Como hoje nós ouvimos a Escritura na carta aos Hebreus, Jesus entrou de uma vez por todas no santuário para oferecer o sacrifício com o seu próprio sangue, e os merecimentos desse sangue de nosso Senhor, que foi oferecido ao Pai, para devolver à humanidade o direito à eternidade, para satisfazer a justiça, a santidade, o amor misericordioso e infinito de Deus, ofendido, ferido pelo pecado. E agora se restabelece a devida justiça, com uma reparação também infinita. Os merecimentos desse sangue redentor de nosso Senhor são aplicados à nossa alma na Santa Missa e em cada sacramento que nós recebemos. Vamos ao confessionário e ouvimos do sacerdote: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São os merecimentos da paixão e da morte de Jesus que purificam o nosso coração, a nossa alma. Uma criança que é trazida à igreja, o padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derramando água na cabeça da criança. São os merecimentos da paixão e da morte de Jesus que livram aquela criança do pecado original, tornando-a filha de Deus, membro da igreja. A Eucaristia que nós recebemos é esse Cordeiro, próprio Cristo, que é imolado para a nossa salvação, para a nossa redenção, e nós podemos comungar desse sacrifício, nos unirmos a esse sacrifício. A presença real de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. E tomamos posse na nossa vida desse sangue redentor de nosso Senhor. Portanto, prezados irmãos e irmãs, aproveitemos essas 2 semanas, essa primeira semana da paixão e já a próxima semana, que é a Semana Santa, que abre-se com o Domingo de Ramos, já no próximo domingo, para que nós abramos o nosso coração na nossa entrega à Santíssima vontade de Deus, para que nós alimentemos no nosso coração uma verdadeira e sincera contrição dos nossos pecados.
Precisamos crer no poder do sacramento da confissão que perdoa os nossos pecados. Acreditar e buscarmos o perdão de Deus. E que o nosso arrependimento, a nossa contrição, seja plena de todos os nossos pecados, mais profundo da nossa alma. Seja soberano uma dor, seja maior no nosso coração. Seja sobrenatural, pedimos a Deus que Deus nos dê esse arrependimento, essa contrição perfeita. Para assim nós sermos banhados, purificados pelo sangue redentor de nosso Senhor. E assim podemos celebrar os grandes mistérios da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Agradecemos a Deus a graça de nós sermos católicos, de nós vivermos essa grande obra que o Senhor deixou para a nossa salvação, para a nossa santificação, e que não fechemos os nossos ouvidos, que não fechemos o nosso coração. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.